Dia 25 de fevereiro. O preço para ser discípulo de Jesus é a renúncia. Lucas 14, de 25 a 33 nos diz: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Definitivamente, Jesus não veio a este mundo para manter o status quo, ou seja, ratificar conceitos e comportamentos típicos de sua época. Essa é a razão pela qual ele incomodou tanta gente, principalmente os líderes religiosos. Havia uma nova aliança a ser estabelecida entre Deus e a humanidade, e isso significava a inauguração de um novo reino, que não era nada semelhante aos reinos deste mundo. Neste capítulo, Lucas relata que Jesus estava sendo seguido por uma multidão de pessoas, muitos em busca de seus milagres. Mas Jesus não estava interessado apenas em curar pacientes enfermos. Ele desejava formar discípulos que, após a sua partida, iriam dar continuidade à missão de proclamar a chegada do reino de Deus. Então, se dirigindo à multidão, Jesus revela aquilo que seria o preço para alguém segui-lo. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O versículo 26 deixa bem claro que a essência do discipulado é amar a Jesus sobre todas as coisas. Obviamente, o Senhor não estava condenando o amor daquelas pessoas por seus parentes próximos. Sua declaração dizia que se alguém amasse outra pessoa ou a sua própria vida mais do que a Jesus, então não poderia se tornar seu discípulo. No versículo 27, Jesus reforça esse princípio ao citar uma expressão já mencionada em Lucas e em outros evangelhos, quando o Senhor afirma que se alguém não tomar diariamente a sua cruz, esse não poderá segui-lo. E qual o sentido da cruz nesta declaração? Bem, a cruz era um instrumento utilizado pelos cruéis romanos para a morte de criminosos, sobretudo de seus opositores. Ela simboliza o sacrifício de toda a vontade humana e projeto pessoal em detrimento da vontade e projeto divinos. É necessário, portanto, a renúncia completa para se tornar um discípulo de Jesus. Certo dia, Jesus, já ressuscitado, encontra-se com Pedro após este o negar e lhe pergunta: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Não está claro se estes se referem a pessoas, objetos ou atividades. Ou seja, não sabemos se a pergunta de Jesus para Pedro foi se ele amava mais os demais discípulos ou a sua profissão de pesca do que a Jesus. Independentemente do que seja, a resposta de Pedro foi repetida 3 vezes. Sim, Senhor, eu te amo mais do que amo isso ou aquilo. Pedro aprendeu rápido sobre o preço do discipulado, já que 40 dias antes ele havia negado a Jesus 3 vezes ao temer ser preso. Agora, arrependido, ele estava pagando o preço de ser um verdadeiro discípulo, que é a renúncia de sua própria vontade. Ore comigo. Pai, ensina-me a carregar a minha cruz diariamente,
sacrificando toda a vontade humana em favor da tua vontade. Jesus, ajude-me a tornar o Senhor a prioridade em minha vida e assim amá-lo sobre todas as coisas existentes. Quero aprender a renunciar tudo o que for necessário para ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Amém. Se esta leitura trouxe edificação e descanso ao seu coração, e se você foi abençoado, inscreva-se neste canal, curta, comente e compartilhe esta mensagem bíblica com alguém especial.